E conta um pouquinho para nós, como que foi a sua experiência indo lá para a Europa, né? Porque geralmente quando a galera pensa assim, em morar fora, na maioria dos casos a galera vai para os Estados Unidos, né? Mas como que foi essa experiência sua aí? Você foi para a Europa? Quais países que você passou lá? Roger, na Europa eu fiz um tour depois de um tempo, porque como eu morei na Inglaterra, cara, eu durante um ano e meio praticamente, eu não tinha saído da Inglaterra, porque eu trabalhava lá, eu tinha visto de estudante naquela época, e eu conversando com muitas pessoas daquela época, eu via que muita gente que ia para a Europa é porque não conseguia vir para os Estados Unidos, porque a maioria das pessoas, se você conversa que foram para a Europa, porque realmente para vir para os Estados Unidos é mais difícil, você ter um visto aprovado, você ter dinheiro, existe uma série de coisas até você conseguir vir para cá. Mas eu morei na Inglaterra e conheço outros países lá, porque depois que eu voltei para o Brasil e voltei para a Europa de novo, eu conheci Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, França, alguns dos países que eu passei. É lógico que a diferença dos Estados Unidos para a Europa é muito grande, porque na Europa você, apesar de ser um continente pequeno e você ter várias culturas dentro de um continente, mas também a vida não é tão fácil que nem aqui não, cara. Aqui é que nem eu falei, você tem opção, você tem opção de morar no frio quando se você gosta do frio, no calor, se você gosta do calor, e na Europa não. Pelo menos na Inglaterra, você não tem segunda opção, cara. É muito frio. Né? Eu passei por outros países na época que estava calor, como Portugal, Espanha, França, mas na Inglaterra, o verão da Inglaterra é muito curto, cara. Não dura 3 meses. Assim, não dura um mês, vai, de calor. E depois o resto do ano é tudo assim, quando não chove tá nevando, quando não tá nevando tá fazendo muito frio. Mas culturalmente, a Europa, eu acredito que é mais rica culturalmente do que os Estados Unidos. Uma dúvida, Eli, porque nós sabemos que lá na Europa o brasileiro não precisa de visto, né? Como que funciona isso? A pessoa chega lá mesmo como turista e depois ela muda o status? Como que funciona isso daí? Roger, na época, eu cheguei como turista lá e mudei o meu visto lá mesmo. Hoje eu não sei como tá, mas assim, você pode ir para a Europa sem precisar de visto. Você pega o visto lá na entrada. Pode acontecer diferente dos Estados Unidos. Eu não sei se isso é bom ou ruim, cara, porque diferente dos Estados Unidos, você de repente a pessoa vai para a Europa, vendeu tudo no Brasil, tem um sonho de morar fora, de ganhar dinheiro, de ter uma experiência de vida diferente, mas o ruim é que você se planeja, de repente você está com a família toda, você se planeja para ir para a Europa e pode chegar lá acontecer deles te deportarem. É claro que também pode acontecer aqui, mas é mais difícil, porque pelo fato de você já estar com visto na mão, então a probabilidade de você entrar aqui é maior do que você entrar na Europa, apesar de não precisar de visto lá. Então o brasileiro tira o seu passaporte, se planeja e vai para a Europa e não precisa de visto. De fato, você entra, mas pode acontecer. Eu já conheci pessoas que não passaram lá e foram deportadas, cara. Sério, cara? Eu já ouvi falar que esse negócio de deportação lá é muito mais rígido que os Estados Unidos, é verdade mesmo? Ó, teve uma época que a Espanha estava deportando demais. Hoje, é o que eu estou falando, eu morei na Inglaterra 20 anos atrás, mas a Espanha deportava demais. Outro país que deportava muito era a Inglaterra. A imigração da Inglaterra, eu acho que é mais rígida do que a imigração americana. Eu acho que mudou bastante nesses últimos anos, até por conta do Brexit, né? Eu acredito que, principalmente a Inglaterra, eu acho que mudou aí alguma questão imigratória desses anos para cá, mas de fato eu não sei. Eu tenho um primo que está lá e ele falou que na época que ele entrou lá também há 5 anos atrás, já estava difícil e depois do Brexit que a Inglaterra separou aí da Europa e eu não sei como tá, cara, não sei. E
E conta para nós, lá na Inglaterra, né? Que trabalhos que você fez lá? Como que foi a sua vida lá, né? Você era estudante, então imagino eu que você tinha que correr, estudar, fazer um monte de coisa, mas também você tinha que sobreviver lá, né? Como que é essa vida de estudante lá na Europa? É fácil, é difícil? Roger, a vida de estudante lá e aqui, ou na Áustria, ou em qualquer lugar do mundo é igual, porque o estudante, ele não só estuda, ele vai trabalhar. Mas eu tinha uma rotina, eu estudava de manhã, e depois eu trabalhava. Eu trabalhei como lavando prato em restaurante. Eu comecei assim, lavando prato em restaurante. Eu trabalhei, eu acho que em 3 ou 4 restaurantes, cara. E depois eu virei cozinheiro, né, chefe de um restaurante italiano. E aí nesse período, e quando eu fiz a migração de lavar prato para chefe, eu já estava procurando outra coisa, porque por mais que eu estava em outro patamar, não se ganhava tão bem. E naquela época, a Libra devia estar aproximadamente $5, cinco reais ou R$ 6, alguma coisa assim. Então, quem tirava, vamos supor, 500 libras por semana, 700 libras por semana, naquela época fez dinheiro. Mas eu trabalhei de wash-nap, que falava na época, trabalhei de chefe. Depois eu fui trabalhar num banco de entregar envelopes de... A pessoa solicitava o cartão de crédito ou o cartão de débito e era entregue pelos... eu usava bicicleta na época, né? Então era como se fosse um envelope desse aqui que continha o cartão de crédito ou de débito. A gente retirava na central lá, sei lá, 30, 40, 50 cartas dessa e ia entregar na residência. Depois eu comecei a fazer isso de moto. Aí eu já tinha uma moto, comprei uma moto lá e comecei a fazer de moto. E depois disso eu não lembro mais. Ah, e trabalhei também, eu trabalhava em 2 empregos, cara, porque era para complementar a renda, para pagar o aluguel, que era, eu limpava alguns escritórios de manhã, mais ou menos umas 2 horas, das 5 às 7 ou das 6 às 8, e depois desse horário eu ia trabalhar de moto. Cara, e o trabalho de moto na Inglaterra principalmente, era muito ruim por conta da chuva, do frio, da neve. Eu passei muitas, cara, na Inglaterra, mas não posso reclamar daqui hoje, não. Aqui tá bem melhor.